Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os senhores vereadores, os servidores desta Casa Legislativa. Agradeço a presença do público que nos acompanha presencialmente e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Informo que o vereador Adilson encontra-se ausente nesta sessão por motivos de doença. Com o número legal de vereadores, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Xereder. Dispenso a leitura da ata número 2535 e coloco a mesma em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada a ata número 2535. Leitura do expediente. Ofício número 318 de 2025 do Gabinete do Prefeito. Xereder, 10 de outubro de 2025. A senhora Ana Cláudia Locília de Oliveira. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente e no uso das atribuições que nos são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, cumprimos o dever de encaminhar anexos os projetos de lei abaixo discriminados para submeter à apreciação dos nobres edis a saber. Mensagem número 75 de 2025. Projeto de lei ordinária que altera dispositivo da Lei Municipal número 2773 de 2025, que autoriza o município de Xereder a firmar convênio com o município de Guaramirim para oferecer o serviço de abastecimento e fornecimento de água potável. Mensagem número 76 de 2025. Projeto de lei ordinária que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do município de Xereder no valor de R$ 824 mil. Mensagem número 77 de 2025. Projeto de lei complementar em regime de urgência que inclui dispositivos na Lei Complementar número 223 de 2019, que institui a Política Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências, e na Lei Complementar número 232 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes estratégicas e institui o Plano Diretor de Xereder e dá outras providências. Atenciosamente, Jair Bridaroli, Prefeito Municipal. Mensagem número 75 de 2025. Senhora Presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal vem com o devido respeito e acatamento propor a esta Casa Legislativa a alteração no projeto de lei em questão, considerando o fim do prazo do convênio estabelecido. Considerando ainda que ficou demonstrado que não houve desabastecimento, bem como com a rede de 400 milímetros que está sendo instalada pelo Poder Público neste momento, que irá aumentar o volume de distribuição de água, solicita-se que conste no corpo da lei a possibilidade de prorrogação do presente convênio, sem necessidade de autorização legislativa, visto que para convênios entre governo federal, estadual, municipal e entes da administração direta e indireta já há autorização legislativa. Portanto, nesse sentido, solicita-se a tramitação em regime de urgência e a aprovação deste projeto de lei, tendo em vista o interesse público envolvido e o vencimento do convênio do dia 4 de novembro de 2025. Xereder, 10 de outubro de 2025, Jair Bridaroli, Prefeito Municipal. Projeto de lei ordinária número 74 de 2025. Altera dispositivo da Lei Municipal número 2773 de 2025, que autoriza o município de Xereder a firmar convênio com o município de Guaramirim para oferecer o serviço de abastecimento e fornecimento de água potável. Artigo 1º. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 2773 de 2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A vigência do convênio será até 4 de maio de 2026, podendo ser prorrogada pelo período de 12 meses, mediante interesse dos entes convenientes e cumprimento das condições previstas no instrumento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Municipal de Santa Catarina, nos termos do artigo 2º da Lei nº 1669, de 17 de junho de 2008. Xereder, 10 de outubro de 2025. Jair Bridaroli, Prefeito Municipal. Mensagem número 76 de 2025. Senhora Presidente, senhores vereadores,
O presente projeto de lei faz-se necessário para complementar pagamento da folha de novembro e dezembro do ensino fundamental e jardins com excesso de recursos do Fundeb. Manutenção, ensino fundamental, Fundeb, contratação por tempo determinado, R$ 267 mil. Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R$ 156 mil. Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R$ 53 mil. Auxílio alimentação, R$ 170 mil. Manutenção Jardins Fundeb. Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R$ 178 mil. Na certeza da compreensão dos nobres vereadores, aguardamos a aprovação do referido projeto de lei. Essa, senhora presidente e senhores vereadores, é a razão que justifica o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à consideração desta Câmara de Vereadores. Renovamos a vossas excelências nossos protestos de elevada estima e consideração. Xereder, 10 de outubro de 2025. Jair Bridaroli, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 75 de 2025 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do município de Xereder no valor de R$ 824 mil. Artigo 1º. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de dotações ao orçamento do município de Xereder para o exercício de 2025, no valor de R$ 824 mil, para abertura do programa em verba abaixo discriminados, constantes no orçamento a saber: Secretaria Municipal de Educação, Supervisão Escolar, Manutenção e Ensino Fundamental Fundeb, contratação por tempo determinado R$ 267 mil, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 156 mil, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 53 mil, auxílio alimentação R$ 170 mil, manutenção Jardins Fundeb, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 178 mil. Artigo 2º. Para atendimento da alteração orçamentária que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, Secretaria Municipal de Educação, Supervisão Escolar, Manutenção e Ensino Fundamental Fundeb, contratação por tempo determinado, R$ 267 mil. Excesso de arrecadação, Secretaria Municipal de Educação, Supervisão Escolar, Manutenção e Ensino Fundamental Fundeb, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 156 mil. Excesso de arrecadação, Secretaria Municipal de Educação, Supervisão Escolar, Manutenção e Ensino Fundamental Fundeb, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 53 mil. Excesso de arrecadação, Secretaria Municipal de Educação, Supervisão Escolar, Manutenção e Ensino Fundamental Fundeb, auxílio alimentação R$ 170 mil. Excesso de arrecadação, Secretaria Municipal de Educação, Supervisão Escolar, Manutenção de Jardins Fundeb, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 178 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Municipal de Santa Catarina, nos termos do artigo 2º da Lei nº 1669, de 17 de junho de 2008. Xereder, 10 de outubro de 2025. Jair Bridaroli, Prefeito Municipal. Mensagem número 77 de 2025. Senhora Presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal vem, com o devido respeito e acatamento, solicitar a esta Casa de Leis a aprovação desse projeto de lei. O presente projeto de lei complementar tem por finalidade aperfeiçoar o ordenamento jurídico municipal, adequando-o a peculiaridades urbanísticas e ambientais do município de Xereder, de modo a possibilitar maior segurança jurídica e viabilidade técnica na análise de regularização de empreendimentos localizados em áreas urbanas consolidadas. A inclusão do artigo 8º, a Lei Complementar número 223 de 2019, visa regulamentar situações específicas em que imóveis situados em faixa classificadas como áreas de preservação permanente, APPs, mas que perderam sua função ambiental em virtude da implantação de logradouro público oficial integrante do sistema viário urbano, possam ser objeto de análise e autorização administrativa para fins urbanísticos e ambientais. Tal medida se justifica em razão da realidade constatada em diversas regiões do município, onde a expansão urbana e o traçado viário acabaram por isolar trechos de APPs sem conexão ecológica ou função protetiva efetiva,
transformando-as de fato em áreas urbanas consolidadas, frequentemente ocupadas de forma regular e dotadas de infraestrutura pública. A proposta não implica autorização automática para implantação de empreendimentos ou atividades nessas áreas, mas sim permite análise de caso a caso, mediante a observância de todos os requisitos legais e técnicos exigidos pelos órgãos competentes. Dessa forma, garante-se o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental, resguardando os princípios da legalidade, da sustentabilidade e da função social da propriedade. O dispositivo ainda mantém a obrigatoriedade de atendimento às demais normas urbanísticas ambientais, bem como o cumprimento de eventuais penalidades e obrigações impostas por órgãos fiscalizadores, evitando interpretações que possam conduzir à anistia ou regularização indevida de ocupações irregulares. Paralelamente, o projeto também propõe a inclusão de parágrafo único no artigo 107 da Lei Complementar nº 232 de 2020, a fim de permitir que os setores especiais de interesse social e seus respectivos planos urbanísticos possam ser instituídos por ato do chefe do Poder Executivo. Essa alteração visa conferir maior agilidade e efetividade à implementação de programas habitacionais de interesse social, sobretudo aqueles voltados à população de baixa renda, em consonância com a política municipal de habitação e com o plano diretor municipal. A medida está em harmonia com o interesse público e com as diretrizes constitucionais de promoção da moradia digna e da redução do déficit habitacional. Em síntese, o projeto busca conciliar o desenvolvimento urbano ordenado com a preservação ambiental, garantindo instrumentos legais adequados para o planejamento e a regularização de áreas urbanas consolidadas, ao mesmo tempo que favorece políticas públicas de habitação social, assegurando o direito e a cidadania e a moradia. Diante do exposto, considerando o interesse público, o amparo técnico e jurídico da proposta e os benefícios diretos à população e à gestão urbana municipal, submetemos o presente projeto de lei complementar à apreciação dos nobres vereadores, certos de que sua aprovação representará importante avanço para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do município de Xereder. Solicita-se a tramitação em regime de urgência, em razão da necessidade de aprovação da legislação, para prosseguimento do projeto de construção das casas populares do programa Casa Catarina, que serão construídas no bairro Itopava Sul. Xereder, 10 de outubro de 2025. Jair Bridaroli, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 13 de 2025, em regime de urgência. Inclui dispositivos na Lei Complementar número 223 de 2019, que institui a Política Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências, e na Lei Complementar número 232 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes estratégicas e institui o Plano Diretor de Xereder e dá outras providências. Artigo 1º. Inclui o artigo 8º na Lei Complementar número 223 de 2019, com a seguinte redação. Artigo 8º. Fica autorizada a emissão de alvarás, autorizações, licenças e demais atos administrativos de cunho urbanístico e ou ambiental para liberação e implantação de empreendimentos ou atividades localizadas na área urbana do município de Xereder, realizada a análise caso a caso, inseridas na faixa definida como áreas de preservação permanente, APPs, e que não sejam consideradas áreas de risco, onde a existência de logradouro público oficial no sistema viário urbano municipal tenha isolado tais áreas daquelas marginais aos cursos de água, descaracterizando sua função ambiental. Parágrafo 1º. Para a emissão de qualquer ato administrativo previsto no artigo 2º, o imóvel deverá estar devidamente regularizado perante o município de Xereder e registrado em cartório de registro de imóveis. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não dispensa o atendimento dos demais instrumentos legais para a obtenção da licença para o empreendimento ou atividade, tanto sob o enfoque urbanístico quanto ambiental. Parágrafo 3º. Somente a autorização prevista nesse artigo não dispensa os infratores do cumprimento das obrigações anteriormente impostas por qualquer agente fiscalizador ou autoridade competente, bem como não as eximem
da aplicação das penalidades cabíveis, especialmente nos casos de processos em trâmite e dos empreendimentos e atividades instaladas sem a devida autorização ou licenciamento dos órgãos competentes. Artigo 2º. Inclui o parágrafo único do artigo 107 da Lei Complementar nº 232 de 2020, com a seguinte redação. Artigo 107. Parágrafo único. Os setores especiais de interesse social e seus respectivos planos urbanísticos também poderão ser instituídos por ato do chefe do Poder Executivo para implementação de programas habitações populares. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Municipal de Santa Catarina, nos termos do artigo 2º da Lei nº 1669, de 2008, de 17 de junho de 2008. Xereder, 9 de outubro de 2025. Jair Bridaroli, Prefeito Municipal. Moção número 10 de 2025. As vereadoras que a esta subscrevem nos termos do regimento interno submetem à deliberação do plenário da Câmara Municipal de Xereder moção nos seguintes termos. Considerando que no dia 4 de outubro de 2025 foi realizado o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, evento de grande relevância para a cultura musical do Estado, promovido pela Prefeitura de Caçador por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com a ABAFAV, Associação de Bandas e Fanfarras do Vale do Itajaí, e contou com a participação de diversas bandas de todo o Estado. Considerando que o evento, além de ser uma competição, constitui também uma celebração cultural com a realização do 8º Festival Catarinense de Bandas e Fanfarras, momento de integração e valorização da música, que atraiu um público expressivo e reuniu mais de 1.500 participantes entre crianças, adolescentes e adultos. Considerando que a Banda Municipal de Xereder, após o intervalo de 6 anos sem participar de competições oficiais, retornou às disputas do 17º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, conquistando novamente o título de campeã na categoria sênior. Considerando que a Banda Municipal de Xereder, fundada em 2008 e regida pelo maestro Carlos Egert, é composta por aproximadamente 40 músicos e tem se destacado no cenário musical catarinense, demonstrando dedicação, talento e paixão pela música. Considerando que a Banda Municipal de Xereder tem sido um importante instrumento de promoção de cultura musical na região, contribuindo para o desenvolvimento artístico e cultural do município, incentivando a participação dos jovens e a formação dos novos talentos. Considerando que a música, enquanto linguagem universal, tem o poder de unir as pessoas, promover a inclusão e proporcionar momentos de alegria e integração social, sendo a atuação da Banda Municipal de Xereder um exemplo de como a cultura musical pode enriquecer a vida de toda uma comunidade. A Câmara Municipal de Xereder, atendendo à proposição das vereadoras que a esta subscrevem, confere moção de aplausos à Banda Municipal de Xereder, em reconhecimento à sua conquista como Enian campeã estadual na categoria sênior do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras. As vereadoras solicitam que, após aprovada a referida moção, seja encaminhada ao maestro Carlos Egert para que esse tome ciência e estenda as congratulações a todos os integrantes da banda. Xereder, 13 de outubro de 2025. Ana Cláudia Lucília de Oliveira, vereadora. Sheila Emilene Engelmann Ewald, vereadora. Moção número 11 de 2025. As vereadoras que a esta subscrevem nos termos do regimento interno submetem à deliberação do plenário da Câmara Municipal de Xereder moção nos seguintes termos. Considerando que o projeto de lei número 202 de 2025, de autoria da deputada estadual Paulinha, tem por objetivo assegurar às gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, o direito de optar por cesariana eletiva a partir da semana 39 de gestação, desde que haja fundamento clínico documentado de ausência de contraindicação. Considerando que a proposta ainda garante o direito de analgesia ao parto normal, promovendo alívio da dor e reforçando a autonomia da gestante. Considerando que o texto prevê que os hospitais da rede pública estadual fixem cartazes informativos sobre esses direitos e divulguem os canais de denúncia na Ouvidoria Estadual de Saúde, na Defensoria Pública e no Ministério Público de Santa Catarina, reforçando a transparência e o acesso à informação. Considerando que a aprovação do referido projeto contribuirá para a humanização do parto, respeitando as escolhas das gestantes e promovendo a segurança e o bem-estar materno-infantil.
Considerando que é essencial garantir que os partos realizados em Santa Catarina constituam uma experiência acolhedora, favorecendo também a saúde mental da mulher e respeitando sua voz e dignidade. Considerando que o projeto de lei número 202 de 2025 representa um avanço significativo na proteção dos direitos das gestantes atendidas pelo SUS, fortalecendo a autonomia, a segurança e o amparo no momento do parto. Considerando que a matéria trata de demanda legítima da sociedade e está em consonância com os valores de dignidade humana, promoção da saúde, proteção à maternidade e fortalecimento e respeito à cidadania. A Câmara Municipal de Xereder, atendendo à proposição das vereadoras que a esta subscrevem, confere moção de apoio ao projeto de lei número 202 de 2025, de autoria a deputada estadual Paulinha, e solicita ainda que os deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina celeridade na tramitação e aprovação da matéria. As vereadoras solicitam que, após a aprovação, a referida moção seja encaminhada ao excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, senhor Júlio Garcia, e a excelentíssima deputada estadual, senhora Paulinha, como forma de expressar o posicionamento desta Casa de Leis. Xereder, 13 de outubro de 2025. Ana Cláudia Lucília de Oliveira, vereadora. Sheila Emilene Engelmann Ewald, vereadora. Cauana Peschke-Lang, vereadora. Rosamira Karsten, vereadora. Indicação número 256 de 2025, vereadora Sheila Emilene Engelmann Ewald. Sugerir a adoção de medidas que garantam maior celeridade na recomposição do pavimento asfáltico nas vias públicas onde forem realizadas manutenções relacionadas a vazamento de água, especialmente nas de maior fluxo. Caso a recomposição imediata não seja possível, é fundamental que o local seja devidamente sinalizado, indicado de forma visível e a presença do buraco. Justifica-se, pois, após intervenções para manutenção de vazamento de água na rede de abastecimento, as vias frequentemente permanecem com aberturas e buracos por longos períodos, o que causa transtornos aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de comprometer a fluidez do trânsito e a segurança viária. A recomposição em prazo reduzido ou a sinalização é essencial para evitar acidentes, reduzir danos a veículos, melhorar o aspecto urbano, principalmente nas ruas com grande fluxo de pessoas e veículos. Xereder, 13 de outubro de 2025. Indicação número 257 de 2025, vereador Marcos Iltz. Sugerir a adoção de medidas necessárias para dar continuidade à padronização das calçadas na Rua Marechal Castelo Branco. Justifica-se visto que a padronização das calçadas é uma ação essencial para garantir a mobilidade urbana e a acessibilidade de todos os cidadãos, além de promover a uniformização estética e a organização do espaço urbano, contribuindo para a cidade mais segura, inclusiva e agradável. Trechos da Avenida Marechal Castelo Branco já receberam melhorias, porém ainda há pontos com calçadas irregulares, desniveladas ou obstruídas. Xereder, 13 de outubro de 2025. Indicação número 258 de 2025, vereador Marcos Iltz. Sugerir a elaboração e execução de projeto para a pavimentação da Rua 15 de Outubro, situada no bairro Centro-Leste. Justifica-se com o objetivo de atender às reivindicações dos moradores da referida via, que enfrentam dificuldades em razão das más condições de tráfego, especialmente em períodos chuvosos, quando o acúmulo de lama e buracos prejudica a mobilidade e a segurança de pedestres e veículos. A pavimentação contribuirá significativamente para a melhoria da infraestrutura urbana, aumento da qualidade de vida dos moradores e facilitará o acesso de serviços públicos essenciais. Xereder, 3 de outubro de 2025. Indicação número 259 de 2025, vereador Marcos Iltz. Sugerir a elaboração e execução de projeto de pavimentação na Rua João Arnaldo Moritz, trecho 2, localizada no centro. Justifica-se com o objetivo de atender às reivindicações dos moradores e usuários da via, que enfrentam dificuldades de trafegabilidade, especialmente em dias chuvosos, devido às más condições do leito da rua. A pavimentação deste trecho trará melhorias significativas na mobilidade urbana, valorização dos imóveis e qualidade de vida da população local, além de contribuir para o embelezamento e desenvolvimento do bairro Central. Xereder, 13 de outubro de 2025. Indicação número 260 de 2025, vereador Marcos Iltz.
sugerir a execução de pavimentação na rua Timbó, situada no centro. Justifica-se visto que a referida via possui grande importância para a mobilidade urbana, pois é uma das vias de ligação à Avenida dos Imigrantes e também dá acesso à subestação de energia, sendo utilizada diariamente por moradores, trabalhadores e veículos de serviço. A pavimentação contribuirá significativamente para a melhoria da infraestrutura urbana, aumento da qualidade de vida dos moradores e facilitará o acesso de serviços públicos essenciais. Xereder, 13 de outubro de 2025. Indicação número 261 de 2025, vereador Marcos Iltz. Sugerir a execução de pavimentação na rua Rodolfo Virbrands, bairro Centro-Norte. Justifica-se com o objetivo de atender às reivindicações dos moradores e usuários da via mencionada relatam grande quantidade de poeira, especialmente em períodos secos, o que causa desconforto e prejudica a saúde da população local, principalmente crianças e idosos. Além disso, os buracos e irregularidades no leito da rua dificultam o tráfego de veículos e pedestres, comprometendo a segurança e a mobilidade urbana. Xereder, 13 de outubro de 2025. Indicação número 262 de 2025, vereadora Rosamira Karsten. Sugerir a instalação de uma rotatória na rua Marechal Castelo Branco no acesso à Ponte Trindade. Justifica-se pelo fato de que muitos motoristas que trafegam na Ponte Trindade em direção à rua Marechal Castelo Branco não respeitam a parada obrigatória na interseção, o que tem gerado riscos significativos de acidentes. A implantação da rotatória visa organizar e otimizar o fluxo de veículos no local, promovendo maior segurança viária para todos. Xereder, 13 de outubro de 2025. Seria isso no expediente, presidente. Ordem do dia. Em única votação, projeto de lei ordinária número 66 de 2025. Altera o artigo 3º da lei número 1372 de 2003, de 26 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com a manutenção do consórcio intermunicipal de saúde e da outras providências. Duas comissões possuem parecer. Comissões que possuem parecer, fazer a leitura. Parecer número 73 de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Proposição. Projeto de Lei Ordinária número 66 de 2025. Autoria: Jair Bridaroli, prefeito. Relatora: Cauana Peschilang. Ementa: altera o artigo 3º da Lei nº 1372 de 2003, de 26 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com a manutenção do consórcio intermunicipal de saúde e da outras providências. Relatório: o projeto de lei número 66 de 2025 propõe a alteração da Lei Municipal número 1372 de 2003, que trata do repasse de recursos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. Atualmente, o município de Xereder contribui com R$ 4,09 por habitante, limitado a R$ 5,00 por habitante, o que resulta em um teto mensal de aproximadamente R$ 87 mil. A proposição visa ampliar esse limite para até R$ 10,00 por habitante, possibilitando que o valor máximo de repasse atinja R$ 212 mil mensais. Na exposição de motivos, o autor justifica que a medida não implica aumento automático na despesa pública, uma vez que o valor exato continuará sendo definido por decreto municipal, conforme a disponibilidade financeira do município. A alteração objetiva ampliar a margem legal e orçamentária, viabilizando o recebimento de recursos adicionais, como emendas parlamentares e reforços no orçamento, garantindo maior acesso da população a exames e consultas de média e alta complexidade. Destaca-se ainda, conforme a informação da Secretaria Municipal de Saúde, que seriam necessários cerca de R$ 224 mil para eliminar a fila de exames reprimidos, como ressonância, tomografia, mamografia e colonoscopia. Assim, o projeto representa uma estratégia de gestão voltada à ampliação da capacidade de atendimento do município, reforçando os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, especialmente a universalidade e a integralidade da atenção à saúde. O parecer jurídico elaborado pela assessoria jurídica opinou pela regular tramitação da matéria. Análise. Ao analisar o presente projeto, verifica-se que ele respeita tanto a competência quanto a iniciativa legal, em conformidade com as disposições normativas aplicáveis.
Foram observados ainda os princípios constitucionais pertinentes, não havendo vícios de iniciativa, inconstitucionalidade ou ilegalidade que impeçam seu regular processamento. O projeto apresenta regularidade formal e a esta juridicamente apto para tramitação nesta Casa de Leis. Voto da relatora. Considerando que a proposição encontra-se formal e juridicamente adequada, voto pela admissibilidade do projeto em análise. Voto da comissão. Analisando o projeto, observa-se o atendimento aos requisitos legais e constitucionais exigidos. Esta comissão aprova por unanimidade o projeto de lei em análise. Schroeder, Santa Catarina, 15 de setembro de 2025. Ronan Paulo Minatti, presidente. Adilson Kluck, vice-presidente. Cauana Pesque-Lang, membro relatora. Parecer número 52 de 2025, referente ao projeto de lei ordinária número 66 de 2025. Análise. Trata-se de análise do projeto de lei ordinária número 66 de 2025, que propõe a alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 1372 de 2003, com o objetivo de ampliar o limite de repasse mensal do município de Schroeder ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. A redação atual fixa este teto em R$ 5,00 por habitante, e a proposta visa majorá-lo para até R$ 10,00 por habitante, mantendo-se a flexibilidade de definição do valor exato por meio de decreto do Poder Executivo, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira. Atualmente, o município repassa R$ 4,09 por morador. Com base na população estimada de 21.273 habitantes, esse valor representa um repasse mensal de até R$ 87.000,57. Como o limite atual é de R$ 5,00 por habitante, o município tem uma margem adicional de apenas 91 centavos por habitante, o que corresponde a, no máximo, R$ 19.358,43 para novos investimentos mensais em saúde. Com a mudança proposta, esse teto aumentaria para até R$ 10,00 por habitante. Isso elevaria o limite mensal total para R$ 212.730. Ou seja, o município passaria a ter uma margem ampliada até R$ 125.723,43 por mês, o que representa um ganho importante de capacidade financeira para investir em saúde especializada. É importante destacar que esse novo valor de até R$ 10,00 não será aplicado automaticamente. O repasse mensal continuará a ser definido por decreto, conforme a disponibilidade dos recursos no orçamento municipal. Assim, não há aumento imediato de despesa. O que se busca é permitir que, no caso, o município receba recursos extras, como emendas parlamentares ou reforços do governo estadual ou federal, e tenha autorização legal para repassar valores maiores ao consórcio de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, para acabar com as filas de exames atualmente acumuladas, como ultrassonografias, endoscopias, colonoscopias, mamografias, ressonâncias magnéticas, entre outros, do ano de 2024, seria necessário investir cerca de R$ 224.228,34. Isto mostra que a ampliação do limite legal é necessária para permitir o uso integral dos recursos que já estão disponíveis ou que poderão ser recebidos futuramente. Deste modo, essa alteração na lei não causa aumento automático nos cofres públicos, mas amplia a possibilidade de uso de recursos destinados à saúde da população, dando mais flexibilidade e agilidade à administração municipal. Trata-se de uma medida de gestão responsável voltada à melhoria do atendimento de saúde de média e alta complexidade, sem ferir os princípios da responsabilidade fiscal. Por fim, considerando as verificações realizadas durante a análise do presente projeto, a comissão deliberou pelo envio de ofício número 201 de 2025 ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a revogação da Lei número 1372 de 2003 e demais normas correlatas, bem como o encaminhamento de um novo projeto de lei que atualize e consolide a legislação referente à participação do município em consórcios de saúde. A sugestão
tem por objetivo adequar a norma à realidade atual, uma vez que o município não integra mais o consórcio da Munesc, passando a participar do CIS Nordeste. Voto relator. Considerando que o projeto é juridicamente viável, financeiramente possível e está em conformidade com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, voto pela admissibilidade do projeto em análise. Voto da comissão. Diante do exposto, esta comissão acompanha o voto do relator e aprova por unanimidade o projeto de lei ordinária número 66 de 2025. Schroeder, 29 de setembro de 2025, Adriano Dias Furtado, presidente e relator, Marcos Rios, vice-presidente, Guerino Ferreira, membro. Coloco o projeto de lei número 66 de 2025 em discussão. Pela ordem, presidente. Sim? A respeito do referido projeto, conforme já lido aqui, o que acontece é que nós temos na legislação atual um limite até R$ 5,00 per capita, ou seja, R$ 5,00 por habitante, o município ele pode utilizar para repasses ao CIS Nordeste. O que acontece é que nós recebemos recursos, tanto às vezes estadual quanto federal, e aí não se é possível utilizar esse recurso justamente no consórcio, uma vez que há esse limite máximo de R$ 5,00 e hoje, pelo decreto, nós temos fixado ele em R$ 4,09. Com esse aumento para até R$ 10,00 por habitante, nós teríamos um acréscimo expressivo para que, segundo o que a própria Secretaria de Saúde nos repassou, eles estão com o intuito de zerar essas filas de exames em 2024. Lembrando que é uma demanda reprimida do ano anterior, então já está se fazendo essa alteração para possibilitar o uso desses recursos para estar zerando essa fila de 2024. Claro, aí nós teremos a fila de 2025, que também terá o seu trabalho para que possa ter essa celeridade. O que nós fizemos também, enquanto comissão, foi expedir um ofício ao Executivo, sugerindo também a revogação da Lei 1372 e todas as normas correlatas para que pudesse, quando nós tratarmos da legislação específica do CIS Nordeste, para que pudesse estar todas as informações dentro de uma legislação só, assim como exemplo nós temos com a ARES, a questão das águas. Então, nós temos toda a informação dentro de uma legislação apenas. Inclusive, nós temos legislações aqui dentro do nosso município, já falando desse convênio também, que às vezes elas se perdem as informações, uma revoga a outra e no final a gente não sabe mais o que foi revogado. Então, por isso nós fizemos essa sugestão ao Executivo e esperamos que também seja analisado para que nós possamos ter dentro de uma legislação só a autorização para participar do consórcio, a ratificação do protocolo e também o quanto o município pode estar contribuindo para o mesmo. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, acompanhando aqui o vereador Adriano, né? Conversei com o secretário Adrailton, até parabenizar ele por ter enviado esse projeto aqui à casa, né? O Adrailton que vem desempenhando um excelente trabalho frente à saúde do nosso município. Segundo ele, esse projeto vai ajudar a eliminar, como o Adriano falou, os exames de 2024, só que tem exames pendentes desde 2018. Isso é inadmissível, né? Exame pendente ainda de 2018, isso já se faz 6 anos, né? E doença não se espera, né? Com a aprovação desse projeto, né, a gente vai conseguir estar utilizando mais recursos, até segundo o secretário, que ele me informou que esse ano é um ano bem atípico do que já aconteceu no nosso município, devido a várias emendas vindo dos deputados estaduais, federais. Até aproveito o gancho para parabenizo a todos vocês, vereadores, pelo trabalho que vocês vêm desempenhando perante o município, né? Todos os vereadores estão atrás aí de recurso não só para fazer concreto e asfalto, mas sim pensando na saúde, pensando na educação. A Ana aí que é a prova viva disso, né, Ana? E como estava descrito no projeto, né, o limite anterior era de R$ 5,00, passou a R$ 10,00, né? E também queria aproveitar a oportunidade e agradecer o deputado Maurício Peixer, porque segundo o Adrailton,
veio uma emenda de R$200 mil, adquirida para o município através da vereadora Sheila, do vereador Adriano e do vereador Minatti. Foi um ofício que a gente viu em comum acordo no dia 12 de março de 2025. Então, essa emenda foi paga agora e vai ser utilizada para estar eliminando essa fila, que, segundo o secretário, é de 2018 até 2025. E agradecendo hoje o deputado Maurício Peixe, né, por essa emenda, mas queria agradecer a todos os deputados que já pagaram as emendas para a saúde do município neste ano. Muito obrigado. Tá certo, vereadores. Não havendo mais discussão, coloco em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 66, 2025, em única votação. Em única votação, projeto de lei ordinária número 73 de 2025. Institui no município de Xereder o mês de conscientização sobre o autismo, Abril Azul, e estabelece medidas de inclusão em eventos municipais. Duas comissões possuem parecer. Comissões que possuem parecer, fazer a leitura, por favor. Parecer número 74 de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Proposição. Projeto de Lei Ordinária número 73 de 2025. Autoria. Ana Cláudia Lucília de Oliveira. Relator. Ronan Paulo Minatti. Ementa. Institui no município de Xereder o mês de conscientização sobre autismo, Abril Azul. Estabelece medidas de inclusão em eventos municipais. Relatório. O projeto de lei ordinária número 73 de 2025, de autoria da vereadora Ana Cláudia Lucília de Oliveira, institui em Xereder o mês de conscientização sobre o autismo, Abril Azul, e estabelece medidas de inclusão voltadas às pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA. A proposição prevê que o dia 2 de abril passe a integrar o calendário oficial do município como Dia Municipal de Conscientização sobre o Autismo e, ainda, que durante o mês de abril o poder público possa promover ações educativas, palestras, campanhas e capacitações em parceria com escolas, entidades e iniciativa privada, com foco na disseminação de informações, no respeito à diversidade e na formação de servidores para o atendimento adequado a pessoas com TEA. Além disso, o projeto determina que todos os eventos culturais, esportivos e sociais, promovidos ou apoiados pelo município, adotem medidas inclusivas, com prioridade de acesso e reserva de assentos preferenciais devidamente sinalizados, garantindo também o direito de acompanhante à pessoa com TEA. Deste modo, a iniciativa busca fortalecer a inclusão, combater o preconceito e consolidar políticas públicas voltadas às pessoas com autismo, alinhando o município às legislações federais sobre o tema. A análise. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final procedeu à análise do projeto de lei ordinária número 73 de 2025, considerando os critérios de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Verifica-se que a matéria observa os preceitos legais e regimentos pertinentes à produção normativa do âmbito municipal, estando em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar sobre o interesse local. A proposição é de relevante interesse público, pois promove a conscientização, o respeito e a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista, contribuindo para o fortalecimento de uma sociedade mais justa e solidária. Além disso, o projeto está em consonância com a Lei Federal número 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoas com TEA, e com a Lei Federal número 13.977 de 2020, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA, o CIP-TEA. Não se constam vícios de constitucionalidade, ilegalidade ou técnica legislativa que impeçam sua tramitação regular. Voto do relator. Diante do exposto, considerando que o projeto atende aos princípios da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa prática legislativa, e diante da relevância social da matéria, voto pela admissibilidade do projeto em análise. Voto da comissão. Após a análise do projeto e da documentação anexa, observamos o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais exigidos.
Essa comissão aprova por unanimidade o projeto em análise. Schroeder, Santa Catarina, 7 de outubro de 2025. Ronan Paulo Minatti, presidente e relator. Adilson Kluck, vice-presidente. Cauana Peschkelang, membro. Parecer número 35 de 2025, Comissão de Mérito. Proposição, projeto de lei ordinária número 73 de 2025. Autoria, Ana Cláudia Lucília de Oliveira. Relatora, Rosamira Karsten. Ementa, institui no município de Schroeder o mês de conscientização sobre o autismo Abril Azul. Estabelece medidas de inclusão em eventos municipais. Trata-se do projeto de lei ordinária número 73 de 2025, da autoria da vereadora Ana Cláudia Lucília de Oliveira, que propõe instituir no município de Schroeder o mês de conscientização sobre o autismo, Abril Azul, bem como adotar medidas voltadas à inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e eventos promovidos ou apoiados pelo poder público. Após análise, verifica-se que o projeto demonstra grande relevância social e educacional ao fomentar a conscientização sobre o autismo e promover a empatia e o respeito à diversidade. A criação de um mês temático é de Dia Municipal de Conscientização, amplia o debate público e estimula o envolvimento da comunidade escolar, das famílias e das instituições no fortalecimento de uma cultura inclusiva. Além disso, a adoção de medidas práticas nos eventos municipais, como o atendimento prioritário e a reserva de espaços acessíveis, reforça o compromisso do poder público com a inclusão e a acessibilidade, transformando ações simbólicas em atitudes concretas de respeito e igualdade. Por sua natureza educativa e de promoção da cidadania, o projeto contribui para o cumprimento das metas de políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência social, integrando esforços entre diferentes setores da administração pública e da sociedade civil. Voto da relatora. Após a análise da matéria, voto pela admissibilidade do projeto em análise por entender que a matéria contribui significativamente para o fortalecimento das políticas municipais de inclusão para a promoção de sociedade mais consciente, empatia e solidária. Voto da comissão. Analisando o projeto e demais documentos anexos, observa-se o atendimento aos requisitos legais e constitucionais exigidos. Esta comissão aprova por unanimidade o projeto de lei ordinária número 73 de 2025, Schroeder, Santa Catarina, 9 de outubro de 2025. Presidente, Adilson Kluck. Vice-presidente e relatora, Rosamira Karsten. Sheila Emilene Ewald, membro. Coloco o projeto de lei número 73, 2025, em discussão. Pela ordem, presidente. Sim. A respeito do referido projeto, primeiramente, a parabenizo pela iniciativa e dizer que essa demanda é cada vez mais recorrente no nosso município, e não só no nosso município, de maneira geral. Eu creio que sim, o poder público deve estar preparado e tomar medidas para tentar diminuir essas diferenças que nós temos muitas vezes quando se trata de pessoas que realmente têm algum espectro. Eu creio que esse projeto vem para agregar ao município e vejo que sim, o município também precisa estar preparado, o poder público, tanto executivo, promovendo ações, e é isso que versa o projeto, nesse mês de abril, para que realmente se conscientize tanto os familiares que possuem filhos e também os habitantes de maneira geral, para que nós possamos também saber lidar com essas pessoas que, na verdade, são pessoas normais, iguais a nós. A única diferenciação é que tem, sim, um transtorno, mas, de maneira geral,
são seres humanos iguais a nós e todos têm o direito e também devemos respeitar. Obrigado. Pela ordem. Sim. Parabéns, Ana, por esse projeto. É de grande relevância, sem dúvida alguma. Eu acompanho muitas escolas, a gente vê como é dificultoso, porque às vezes não há um preparo, né, para os professores. A acessibilidade também, Ana, a gente repara isso, tem muitos problemas, né? E com esse projeto a gente demonstra empatia para com o nosso próximo, né? Empatia não só com as crianças, mas também aos pais, né? As famílias, né? Que lidam diariamente com essas situações. Que nem o vereador Adriano falou, eles não são diferentes, nós que somos diferentes. Eles não são diferentes, não. O problema está em nós e não neles. É a maneira que nós olhamos, a maneira que nós abraçamos, que faz toda a diferença. Seria isso. Obrigada. Verdade. Pela ordem, presidente. Sim. Queria te parabenizar pelo projeto que você mandou para essa casa, né? Você é sempre preocupada, né, com educação e com essa inclusão, né, perante o nosso município. Muitas vezes a gente só dá valor para esse tipo de assunto quando a gente tem isso na família, né? Enquanto a gente não tem um problema desse na família, a gente não dá muita bola, deixa meio que de lado, deixa de escanteio. E é uma realidade. Sim. É uma verdade, né? Os dias que estamos vivendo, a tendência é sempre estar aumentando, infelizmente, né? Essa questão do aspecto autista. E sim, o executivo tem que se conscientizar e realmente fazer alguma coisa de diferente para essas pessoas, que essas pessoas merecem, né? Elas não têm esse problema porque elas querem, é porque realmente é algo que aconteceu, né? Então, mais uma vez, te parabenizo, tá? E espero que o executivo realmente faça desse projeto algo usual no dia a dia do nosso município. Obrigado. Obrigada, vereador. Até para comentar, né, depois na palavra também vou falar sobre isso, mas porque o mês de abril, né, porque já é o mês da conscientização, né, sobre o autismo, e porque eu fiz agora, para justamente o executivo ter o tempo, né, caso esse projeto seja aprovado e sancionado, para que ele tenha o tempo para se programar, né, programar essas ações que vai ser acontecer lá só no mês de abril. Mas, como a vereadora Muca falou, e bem pontuado, o vereador Adriano também, inclusive, ele sabe com propriedade, porque já foi professor, né, já atuou no nosso município, a sua esposa também, e também teve diversas dificuldades com relação a isso. Os nossos professores, eles precisam ter um apoio, né, da secretaria, da prefeitura, para estar sabendo lidar, né? Não, já teve ações esse ano, né? Parabenizo a secretária por isso, né? A gente participou também do movimento, foi muito legal, muito interessante, sempre é um aprendizado, mas como foi falado até naquele dia, todo autista ele tem situações diferentes, nenhum autista é igual, então não vai ter uma receita, uma forma de como lidar com os autistas, né? O que a gente tem que ter realmente é um preparo, né? Ter esse suporte, e é dever sim, né, da gestão pública ter um olhar para isso, como o Minati também falou, pontuou, realmente quando a gente vê de perto, quando tem na família ou quando convive com alguém, a gente entende melhor como a gente, agora estando, né, frente ao poder público, né, sendo legisladores, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter empatia por essas famílias, né? A gente não sabe todas as dificuldades que essas famílias têm dentro da sua casa ou com relação à escola, né, questão social dos filhos, mas é nosso dever poder proporcionar o mínimo de conforto, né, de empatia, e para que a gente tentar fazer com que seja igual para todos, né? Então, agradeço vocês também e coloco, não havendo mais discussão, coloco em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 73, 2025, em única votação. Seria isso na ordem do dia, presidente. Agora, na palavra livre, temos inscrita a vereadora Cauana Pesque-Lang. A palavra é sua, vereadora. Boa noite,
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, todos os servidores desta casa e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu quero iniciar falando sobre uma data muito especial nessa semana, né, de uma profissão que transforma vidas. No dia 15 de outubro a gente celebra o Dia do Professor e agora vou usar uma fala que eu ouço muito a vereadora Sheila falar e realmente é fato, né? Antes de existir um médico salvando vidas, um engenheiro construindo pontes, um advogado defendendo causas, ou até nós, vereadores, né, representando comunidade, teve um professor. Então foi ele quem acreditou, quem incentivou, quem ensinou e despertou o melhor em cada um de nós. E por isso eu deixo aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão a todos os professores, seja da rede municipal, da rede estadual, que fazem tanto, às vezes com muito pouco, mas com o coração cheio de amor pelo que fazem. E continuando ainda falando sobre transformar vidas, eu quero aproveitar para parabenizar a vereadora Ana pela autoria do projeto, né, sobre o Dia Municipal de Conscientização do Autismo. É um chamado, né, Ana, para a gente ter mais olhar, mais atenção, mais empatia e responsabilidade nessa causa, né? O número de pessoas com autismo ele vem crescendo cada vez mais. Isso precisa, sim, estar no centro das nossas políticas públicas. Fiz uma pesquisa e, segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com um transtorno de espectro autista. E a maior parte delas são crianças entre 5 a 9 anos e que estão presentes nas creches, nas nossas escolas, nas comunidades, nos nossos parquinhos. Então, essas famílias precisam sim de amparo, elas precisam de informação e de apoio real. Isso tudo, né, Ana, ela inicia pela conscientização, né, pelas políticas públicas. Também quero trazer aqui que hoje no município são 15 unidades escolares, né, sendo creches, escolas e jardins de infância. A gente tem cerca de 300 crianças com autismo, com TDAH e com deficiência física, o que exige sim uma atenção maior quanto a essa pauta e precisa do nosso cuidado. Já aproveito também para destacar que as escolas municipais agora contam com aqueles abafadores de ruídos para apoiar justamente os estudantes que têm o TEA. Então, eles ajudam na concentração e também no bem-estar da sala de aula. Então, parabenizo a secretária de Educação, Luana, que teve um olhar de cuidado a essa causa, né? E a gente tem que reconhecer, né, quando o trabalho é exemplar e em prol das nossas crianças. No mais, seria isso. Muito obrigada, presidente, pelo espaço e uma ótima semana a todos. Muito obrigada, vereadora Cauana. Agora, com a palavra, o vereador Marcos Ilso. A palavra é sua. Boa noite, nobre presidente. Em seu nome, cumprimentar os demais nobres vereadores, a comunidade aqui presente e quem nos acompanha de maneira online. Primeiro momento, fazer a parabenização por dia 15 de outubro, dia do professor. Parabenizar a toda a nossa equipe de ensino do município, aqueles que integram, que formam os nossos pequenos, que passam conhecimento e que formam cidadãos do futuro de bem e com conhecimento para o trabalho. Então, parabéns a todos os nossos servidores da área de educação. Também pedir apoio aos nobres vereadores das minhas indicações, a 257, que acredito que é uma angústia de todos os vereadores, de toda a comunidade, da continuação da padronização da calçada na nossa Marechal. Então, foi até no trecho do Miguel Couto ali que parou. Então, a gente solicita que seja dada sequência. Sei que está encaminhado, mas está meio travado o negócio. Então, buscar um pouco de agilidade mais. Até porque, assim, hoje nós temos a nossa padaria Flor ali com espaço organizado, ajeitado. E eles também cobram a questão da calçada. Justo aquele trecho da calçada que não está arrumado. Então, é um cartão postal do município. Acho que é importante dar uma enfatizada, agilidade até nessa parte para comunidade poder usar o espaço, trazer conforto para os nossos pedestres e principalmente a segurança e principalmente a inclusão de acessibilidade. Também peço apoio aos nobres vereadores das minhas outras 4 indicações, que são de pavimentações, da 15 de outubro, João Arnaldo Moritz, Rua Timbó e Rua Rodolfo Viebrans. Então, para que sejam executados os projetos, para que nós possamos fazer a busca e captação de recursos para estas vias.
Também volto aqui a enfatizar outra questão referente ao nosso Conselho de Trânsito, que nos reunimos com eles há alguns meses atrás, sobre a questão das faixas elevadas solicitadas pelos munícipes e pelos vereadores. Então, sabemos da dificuldade que isso traz para o trânsito, mas também sabemos da necessidade que quem mora no local tem. Então, seria dado um retorno aos vereadores, mas não recebemos respostas. Vai ser feito ou não? Vai ser feito faixa, vai ser feito lombado? Ou não vai fazer nenhuma, ou vai fazer alguma? Então, a comunidade nos cobra um retorno, precisamos de uma posição, de uma resposta concreta à resposta das indicações. E não de vamos analisar, e vamos verificar, e estamos pensando. E também não adianta mandar resposta que os vereadores vão em busca de recurso. Porque os vereadores estão empenhados sim na busca de recurso para poder estar apoiando o executivo na execução das obras. Então, uma resposta concreta é importantíssimo para os representantes do povo. Muca? Perfeita colocação, Marcos. Isso acho que deixa nós, vereadores, todos indignados, né? São respostas que não contribuem em nada. Né? Vamos analisar. Ok, mas quando que vai ser feito? Que nem você diz, vai ser feito, não vai ser feito? São respostas vazias. Né? Então, se nós estamos cobrando, nós estamos representando o povo. Essas demandas não são minhas, da Sheila, ou suas. Essa demanda vem do povo. Se nós solicitamos esses trabalhos, é porque eles são necessários. Né? Eu só queria aproveitar o momento, parabenizar a empresa Angero pelo capricho, pelo zelo, pela calçada que fizeram e resolveram um problema que eu já vinha cobrando de tempo, que era uma drenagem do lado da calçada. Né? Então, a empresa mesmo teve iniciativa, fez uma boca de lobo, né? E resolveu o problema. E já ampliou a calçada e ficou realmente uma maravilha. Né? Então, quero aqui só parabenizar a empresa Angero pelo capricho, pelo zelo também. Obrigado. Bem colocado, Muca. Então, vereadores estão aqui disponíveis para auxiliar o executivo, mas principalmente para defender o interesse da população. Outra questão aqui que venho colocar é uma questão referente à área escolar. A gente sabe que a nossa secretária também está empenhada na situação. É um conflito que bate no RH. Quando citamos a questão de hora-atividade, principalmente, então temos a falta de professores volantes na escola, temos professores com atestado, professores que no horário do lanche estão fazendo a sua hora-atividade porque durante o momento da hora-atividade delas teve que estar em sala de aula, pela falta de profissionais. Então, na verdade, os professores volantes, nós precisamos ter uma quantidade maior na rede para poder suprir essa necessidade, para não sobrecarregar também os nossos demais profissionais, para evitar de causar o estresse, a ansiedade, a angústia desses profissionais. Muca? Inclusive, a gente acaba sobrecarregando os diretores, que em muitos casos, na falta dos professores, quem vai para a sala da aula são os diretores. Tá? Então, assim, é uma sobrecarga, sim. Então, já temos 10 meses, né, desse novo mandato e isso não foi resolvido ainda. Né? O que se diz é que está tudo ok, está tudo certo, mas é uma mentira. A coisa não está esse arco-íris maravilhoso, não. Tá? Em muitas escolas faltam professores, sim. Né? Isso tem acontecendo e tem dado uma sobrecarga nos nossos professores. Tá? Então, isso vai ocasionar o quê? Um desgaste maior, um estresse maior, onde vem se falando o tempo todo justamente da gente defender os professores e os seus direitos. Né? Então, esses direitos não estão sendo respeitados. Obrigado. Bem colocado, Muca. Outra questão são as horas em haver. O que seriam as horas em haver ou compensação de horas? Então, é feito um evento na escola, no sábado, à noite. Então, a equipe toda, até profissionais, trabalham nesse evento. Então, eles têm essas horas em haver para receber. E o RH cobra que seja num prazo determinado, seja tirado essas horas em haver. O que acontece? O professor chega numa quinta-feira, tem que tirar suas horas em haver ali, porque senão vai vencer, tu vai acabar perdendo. O que isso acaba ocasionando? Novamente, o diretor, a orientadora, ou um outro professor tem que se quebrar em duas partes para poder atender a demanda. O que a equipe dos profissionais sugere? Que seja feita uma análise, uma discussão junto com as equipes, que no final do mês, no começo do mês de julho, entre as férias escolar, ou final do ano, quando você entra no recesso de final de ano, seja acumulada essas compensações de horas e seja tirado ali.
porque acaba não atrapalhando o fluxo de aprendizado dos alunos. Então, muitas vezes é dito, o professor pegou atestado, o professor não veio, isso faltou. Não. Muitas vezes o professor não estaria atestado nem está doente, só que ele tem que tirar essas horas de compensação e justo acaba não podendo dar aula porque ele precisa tirar, senão ele perde, ninguém vai pagar essa parte para ele. Então, uma questão que seja debatida, discutida, e volta àquela indicação que eu fiz no começo do ano, a revisão do Plano Municipal de Educação. Precisa ser feito com cautela, precisa ser bem debatido, mas não podemos deixar ele na gaveta. Nós precisamos discutir para ajustar essas questões, principalmente a questão do autismo também, e essa questão das horas em haver dos profissionais também. Seria isso, nobre presidente. Muito obrigado pelo espaço. Tá certo, vereador. Agora, com a palavra, a vereadora Sheila Ewald. A palavra é sua. Boa noite, presidente, vereadores, comunidade que está aqui, está em casa nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os professores e fazer das palavras da Cauana minhas palavras, né? Que, como eu falo sempre, sem eles são o início de tudo. Sem eles, nós não somos nada, né? Precisamos dos professores para formar os médicos, os enfermeiros, todos. E assim, gente, eles têm realmente uma paciência e o dom, eu falo, o professor é um dom mesmo de educador, porque educar, ensinar e cuidar do filho dos outros é complicado, né? Mas parabenizo todos eles, né? Porque eles são guerreiros, são fortes e merecem. Gostaria de parabenizar a Ana também pelo seu projeto. Esse é o verdadeiro legislativo humano, né? É o vereador com um olhar diferenciado e vendo o que realmente precisa ser feito. Parabéns, Ana. Pode sempre contar com a gente, que isso é uma batalha grande, né? E não podemos deixar isso quieto, nós temos que falar sobre isso. Também gostaria de agradecer ao deputado Maurício Peixer pela emenda que veio, né? Então, assim, todos os vereadores estão correndo. Agradecer a Adriano, ao Minati, que foi nós três juntos que conquistamos isso. Então, todos os vereadores estão correndo atrás, né? E assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né, gente? Buscando emendas, tentando ajudar o prefeito, tentando fazer com que o executivo consiga fazer as coisas da melhor forma possível. Só que também eu peço ao executivo que eles tenham um pouquinho mais de sensibilidade com as indicações. Novamente, eu vou falar dos vereadores. Não é dos vereadores, é da comunidade. Nós estamos na rua, nós estamos ouvindo, certo? E assim, a gente fica com cara de tacho, com cara de trouxa. Por quê? Eles pedem, a gente vê que realmente precisa, a gente faz a indicação. Marquinhos, te apoio quanto que você falou mesmo, e simplesmente a coisa não acontece, né? Então, cito o exemplo dos meus espelhos convexos, que estão desde o começo do ano, estão ali e não é colocado. Isso é só uma das coisas, fora as outras. Claro, não podemos dizer que nem tudo está errado. Tem coisas corretas, tem coisas funcionando. Só que, gente, o que o vereador pede é o que realmente a comunidade pede. E quem está na rua escutando, eu peço para vocês e a coisa não funciona, somos nós. E daí vem um retorno dizendo assim, estamos vendo, vamos ver, vai ser possível, está no planejamento, pode ser que aconteça. Gente, a resposta é curta e grossa, ou sim ou não. Vai dar ou não vai. Como que tu vai passar para um munícipe? Está no projeto. Tá no projeto desde janeiro, até agora nada. Vai ser feito. Está desde janeiro lá para fazer, até agora nada. O primeiro ano está se acabando e algumas indicações que nós fizemos não estão acontecendo. Né? Então, assim, como eu falo, nem tudo está errado, mas essa parte está muito errada. Né? Então, assim, a gente faz de tudo para as coisas andarem, para as coisas funcionarem, só que eu sempre penso o seguinte, sozinhos nós não fizemos nada. Nós precisamos um do outro para fazer. E é o que não, da minha parte, eu garanto que da parte de muitos daqui não está acontecendo. Não vou deixar de buscar emenda para ajudar o prefeito, a prefeitura, as secretarias, jamais vou deixar. Só que eu peço que eles tenham um pouquinho mais de sensibilidade quanto às nossas indicações. Porque não somos só nós que estamos pedindo, é a comunidade.
E referente à minha indicação quanto ao buraco, vou agradecer realmente ao diretor de obras, o Lucas, que na sexta-feira à noite... Agricultura, perdão, não obras, corrigindo, agricultura. Na sexta-feira à noite teve muita chuva ali na Barão do Rio Branco, um buraco que foi feito por causa dos vazamentos de água, virou uma cratera, né? E ele se dispôs a ir lá, levar os cones, identificar o buraco, porque realmente aquilo lá estava correndo, podia acontecer um acidente. Então, assim, gente, eu sei que é complicado fechar os buracos, eu sei que tem todo um trâmite para isso, mas então faça uma identificação para as pessoas que estão passando lá antes, ver que tem alguma coisa de errada. Tem os cones, tem uma forma de você identificar para o pessoal reduzir a velocidade. Nós estamos falando de vida, gente. Uma vida. E outra, nós estamos falando de despesa que a comunidade vai ter para um negócio que deveria ter sido feito. Eu sei que demora, mas nós podemos fazer uma identificação para as pessoas cuidarem. Nós podemos colocar cone. Vão roubar os cones? Que roubem. Vá lá e coloca de novo. É a nossa obrigação fazer isso. Orientar as pessoas. Vai ter depredação? Vai. Mas nós temos que ir lá e corrigir e arrumar de novo. É para isso que a gente está aqui, para ajudar a comunidade e para fazer as coisas funcionarem. Então, desculpe o desabafo, mas realmente eu estou indignada com essas indicações. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, vereadora Sheila. Agora, com a palavra, a vereadora Muca. A palavra é sua. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a nossa plateia, nossos amigos aqui presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais e também os nossos colaboradores, essa pequena maravilhosa que sempre nos acompanha, é a Felícia, né? Felícia, né? Não errei o nome, dessa vez eu não errei. Né? Parabéns, Felícia, você é uma jovem, você sempre acompanha o seu pai, demonstra, já tem um certo interesse na política e é uma futura vereadora mirim, certamente. Então, gente, realmente é complicado essas questões, né? A gente está aí se dedicando, trabalhando para bem do município. Os vereadores estão, de certa forma, aliados nos trabalhos, né? Há divergências? Óbvio que sim, né? Isso até, eu diria que até é normal, né? Mas o intuito é o bem do nosso município, né? Todos nós temos esse intuito, então assim, nós sempre fizemos o melhor pelo nosso município. E nós estamos todos nos dedicando, trazendo verbas, inclusive para a saúde, eu acredito que só esses meses já veio praticamente R$1 milhão para a saúde. Tá, então, assim, até hoje a gente também não teve um retorno ainda, olha, conseguimos fazer isso. Eu, na verdade, nenhum obrigado escutei do secretário, então isso deixa a gente chateado também, né? A gente luta por isso e não é colher louros, mas, assim, pelo menos um obrigado. Foi bom que você conseguimos resolver isso com esse valor. Então, não foi só eu que consegui, todos os vereadores aqui já trouxeram verba ao município para a saúde, né? Então, às vezes, um muito obrigado é bacana, ajuda muito, tá? Isso é bem interessante, um pouquinho de humildade e parceria. Eu estou, de certa forma, preocupada com o setor de saneamento do nosso município. Em 10 meses passou o diretor, passou o secretário e, no momento, estamos sem diretor, sem secretário, não temos um engenheiro sanitarista, que seria o responsável pelos projetos, pela dimensão das obras, né? Então, eu não sei o que está acontecendo. Seu problema é o diretor, ou é prefeito, o que está acontecendo? Parece ter uma dificuldade grande de parar um secretário, né, não sei, está havendo algum problema. E o município perde com isso.
Porque se não temos um diretor na pasta, um secretário, não temos, no caso das águas, um engenheiro sanitarista. Então eu vou ligar um cano d'água aqui, vou botar pressão aqui, seja o que Deus quiser. Vai funcionar dessa maneira? Isso em outras épocas já foi feito e resultou no que resultou. Né? E pelo que eu estou vendo, a coisa vai continuar desse jeito, então. Né? Não é dado devido valor às pessoas e, mais do que isso, respeito. Eu sempre digo isso, tem que prevalecer o respeito. Você pode ser o que você for, pode ocupar o cargo que for, mas você tem que ser respeitoso, tratar as pessoas com respeito, com dignidade. Não é enxotando, chamando de burro ou ineficiente ou qualquer coisa que vai se resolver as coisas. Então, assim, daqui a pouco o prefeito vai estar sozinho na prefeitura. Então é complicado. Não sei se o vice aguenta, né? Vamos ver, tá lá, né? É uma provocaçãozinha? Sim, é uma provocaçãozinha, sim. Sim, o que estou falando é a realidade. Que todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, só que eu sinto muito porque quem perde com isso é o município. Então está complicada a coisa. Quero também parabenizar a todos os professores, essas pessoas maravilhosas que realmente têm o dom, não sei quem foi que falou, mas eles realmente têm um dom, algo fantástico, né? Eu acompanho muitas escolas, converso muito com professores, com diretores, essa questão do autismo, do TEA, então a gente vem acompanhando isso de perto, né? E vejo o quanto é difícil para eles não é as crianças que entram no mundo dos professores, mas os professores têm que se adequar ao mundo das crianças, né, para elas também terem esse devido respeito e essa devida inclusão. Eu lembro sempre das palavras da doutora, nossa, ela esteve aqui na palestra outro dia, a juíza, isso, doutora Giovana. Infelizmente, isso muitas vezes não acontece, e ela tem razão. Quando ela diz que quem educa é o pai, é a mãe, isso vem de casa. O professor não está ali para educar o filho de ninguém. Isso cabe à mãe, o pai, uma que estiver na família, a educar essas crianças. Elas têm que ser educadas a ponto de respeitar o professor em sala de aula. E não o professor é um inimigo. Não, o professor é parceiro. Na nossa época, eu acredito que todos que aqui estão, menos a Felícia, mas o respeito era diferente. Era sim, senhor e sim, senhora. E acabou a conversa. Hoje, essa molecada estão tudo estressada, estão tudo revoltado, mas com o quê? Com o quê? Né? Eles procuram um chifre em cabeça de cavalo. Se preocupam com as redes sociais, né? E esquecem que na sala de aula eles têm uma oportunidade que muitas pessoas não têm, onde eles podem estudar, eles podem se preparar para a vida. Né? Então, assim, não é só passar a mão na cabeça, não. Tem que cobrar, sim. Se existe a depressão, existe, isso é fato. Mas, assim, não usa tudo para desculpa. Ai, porque eu estou ansiosa, porque depois vai passar um filme. Gente, vamos rachar uma lenha, vamos carpir um lote, vamos ocupar a mente, vamos fazer alguma coisa útil. E não descontar em sala de aula nos professores. Os professores estão ali para instruir. Então, assim, pai, mãe, opa, oma, vovô, vovó, olhem com atenção para seus filhos, para seus netos. Esse respeito, isso tem que ser dentro de casa, para com os pais, para com os professores. Eu cobrei esses dias dos alunos lá de Xerederum. Eu até perguntei daqui da sala, quantas vezes essa semana você já disse obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, opa, pelo alimento que está na mesa, pela roupa lavada. Um olhou para a cara do outro, todo mundo ficou quieto, porque certamente ninguém lembrou de agradecer. Por isso que eu digo, não é só passar a mão na cabeça. Ai, você tem que se decidir ainda, é hormônios. Isso tudo faz parte, nós passamos por isso também.
Todos nós e todos os próximos vão passar por isso também. Mas aí passar a mão na cabeça e dizer, está tudo certo. Muca, imagina se nós acordássemos amanhã só com aquilo que a gente agradeceu de noite quando fui dormir, com o que a gente iria acordar? Bem colocado, Sheila. Exatamente, muito bem colocado. Então, assim, parabéns, esses professores, esses guerreiros, eles são fantásticos, eles têm o meu carinho, o meu respeito, né? Sempre vou prezar muito essas pessoas, essa profissão, que na minha vida fizeram toda a diferença, né? Então, sou muito grata e parabenizo a todos os professores. Nós tivemos esse final de semana uma situação muito chata com a STN, de novo, na Ricardo Guel. O Nelson está aí, Nelson assistiu, nós assistimos de camarote, né, Nelson? Realmente é complicado essa empresa. Eles não se organizam, nossa rua lá virou horrível, ela ainda está horrível, né? Está toda embarrada, foi passado pipa, assim, só que não adianta você tirar um pouco do meio e jogar para o acostamento. Hoje passou caminhão com barro de novo, a rua, pro final da rua, ela estava literalmente intransitável, não tinha como passar carro, não tinha como passar moto, e nós sabemos aqui, todos aqui sabem também, que nós temos pessoas acamadas no final da rua, que dependem... não é todo dia, mas volta e meia tem que ser chamado bombeiros, eles têm essas necessidades. Então, como é que eles vão poder atender alguém se a ambulância não consegue nem chegar na casa? Né? Então, assim, eu cobrei da empresa final de semana, cobrei sim, mandei, nós temos um grupo, cobrei nesse grupo, postei as fotos, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Custa deixar um pouco de material já meio que na mão e ir botando o material antes que destruir a rua toda. Né? Então, assim, a gente cobra sim. Como eu cobro também do nosso pessoal que faz o trabalho nas ruas. É errado? É errado. Não importa quem está fazendo o trabalho. Né? Mas essa realmente eles deixam a desejar. Então, assim, mais uma vez eu peço encarecidamente que seja dado um pouco mais de atenção, um pouco mais de capricho, um pouco mais de zelo nesses trabalhos, para não causar tantos transtornos. Bom, essa noite estou estourando o tempo hoje. Poxa. Por hoje seria só, então, presidente. Agradeço o espaço, né? Eu ainda esqueci de pedir o apoio também ao meu... Olha só, fiquei emocionada. Apoio à minha indicação, né? Que seria a rotatória ali na Ponte Trindade, né? Eu vejo que é uma questão de segurança, né? Que se faz mais que necessário, né? Essa implantação. Como já diz aqui o requerimento, né, é justamente para evitar acidentes. Não precisamos primeiro esperar acontecer uma tragédia para daí tomar uma iniciativa, né? Então, isso aqui também quero dizer, isso aqui não foi a Muca, tá? Foi o munícipe que me solicitou. Muca, por favor, você pode ver isso? Né? Então, aqui está mais um pedido que eu estou trazendo ao Executivo para resolver esse problema também. Então, muito obrigado, boa noite a todos e tenham uma abençoada semana. Obrigada, vereadora. Agora passo a presidência à vereadora Sheila para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite, vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, o Nelson Sotes, que já foi presente nessa casa, também o Coelho, que já foi vereador, o Eliano, que é um munícipe que se faz sempre presente, que nos acompanha, também nos cobra, está cumprindo com o seu dever. A gente fica muito feliz, Eliano, pela sua presença aqui sempre. E também todos os servidores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Comentando sobre o que vocês também falaram já, vereadores, das respostas das indicações, eu até, enquanto presidente, já conversei lá na prefeitura, mas, além de não mudar, eu acredito que piorou a situação das respostas. Então, concordo com vocês, né? O Adriano, ele estava no mandato passado, ele sabe que a gente não tinha respostas de indicações, porque isso também não estava previsto no nosso regimento. E era uma dificuldade muito grande, porque, mais uma vez, gente, não é para o vereador X ou Y, é para a comunidade, né? A gente não está pedindo nada para a gente. E quando a gente não tinha resposta, embora a gente tinha bastante diálogo, né, com o executivo,
às vezes conseguia saber se ia ser feito ou não, era repassado. E a gente decidiu alterar isso no regimento interno justamente para poder ter uma resposta concreta, né, e passar isso para os munícipes. Vai ser feito, não vai? Qual o prazo? Essa é a ideia das respostas das indicações. E não responderem que vão analisar. Tiveram 30 dias para analisar, para responder. Né? Eu tenho um prazo de 30 dias. Normalmente eles estão respondendo em 30 dias ou estourando o prazo até depois. Mas estão respondendo. Mas se for para responder dessa forma, me desculpa, não tem por que responder. A gente fica envergonhado. Eu e a vereadora Sheila, por exemplo, a gente estava num bairro, no Rio Erne até, na sexta-feira, visitando a empresa, falando sobre a Procuradoria da Mulher, e ela foi cobrada de uma forma assim, né, Sheila, até é triste, porque eu apoiei você, eu ajudei você, e agora não fazem nada do que eu peço. E o que a pessoa estava pedindo era algo que realmente é dever do poder público, e já está meses rolando e não teve retorno. Inclusive eu até, né, não para defender a Sheila, mas disse, olha, eu vejo, eu estou lá, a Sheila realmente está cobrando, mas ela não teve retorno ainda. Isso aconteceu em fevereiro, Ana. Olha quanto tempo. Então, assim, a gente não pode simplesmente o prefeito, ou não sei, né, qual é a ideia, mas não vou atender as indicações dos vereadores, ou X, ou Y, não vou atender de ninguém, ou vou atender só de um ou outro. Não é, tudo bem, mas não é pra gente, né, é pra população, e a população tá sabendo disso, porque eu dou retorno a todo mundo que me faz pedidos. Inclusive, amanhã vou estar postando nas minhas redes sociais todas as respostas, como eu venho fazendo. Eu peço, eles respondem, eu vou postar. E vai estar lá como a prefeitura respondeu. Eu tenho certeza que os munícipes não vão gostar. Né? Assim como a gente não gostou, quem pediu não vai gostar. Mas que fique bem claro, né? É uma resposta do executivo, não é uma resposta nossa. A gente fez o pedido como tem que ser feito. Exemplo, essa indicação aqui, 234/2025. Eu pedi, né, para solicitar medidas cabíveis para melhoria ali do tráfego na rua 23 de março, saída da Antônio Marcos Ciseri. O Coelho está aqui, ele sabe, ele fez há 3 anos atrás essa indicação, o Adriano já fez, eu já fiz, foi melhorado no mandato passado, foi colocado o espelho e tudo mais. Eu comecei a falar com o executivo, né? O executivo, quando a gente fala, às vezes não é o prefeito, né? Ele tem secretário também para isso. E, enfim, equipe. Desde março até agora, absolutamente nada. Eu levei gente lá para ver, eu fiz vídeo, eu mandei foto, e nada. Aí eu decidi abrir um protocolo. Nada. Eu vou fazer uma indicação, então. E eu estou sendo cobrada. Inclusive, os moradores de lá já chegaram aí na minha casa cobrar, porque agora, no último fim de semana, um menininho de bicicleta, mas faltou muito pouco para ele ser atropelado por uma moto. O motoqueiro, ele até caiu, mas conseguiu desviar do menino, graças a Deus. Então, assim, vão esperar morrer alguém? Porque é o que vai acontecer lá. Lá não tem salvação. Se bater, vai morrer. Tá? Então vão esperar, com certeza, morrer alguém. Daí no velório vão lá dizer que vão fazer alguma coisa. Meu, é um negócio tão simples. Daí sabe o que responderam? Eu cobrei, né? Gente, já deu 30 dias de novo, tal, secretário. Não, a gente fez a reunião. Olha o que responderam. Em especial, nós informamos de acordo com o Conselho de Trânsito, a indicação será analisada. Tá, fizeram reunião para dizer que a indicação vai ser analisada. Isso que eles não fazem reunião todo mês, né? A gente sabe. Desculpa, pessoal do Conselho do Trânsito, mas a gente precisa de celeridade também, né? Inclusive, a gente fez indicação no nome de todos os vereadores para ser contratado diretor de tráfego, e também acho que não teve resposta positiva, e o prefeito também já falou que não vai ser contratado, né? E sem dizer, né, Ana, que eles têm os nossos contatos, se eles têm alguma dúvida, eles podem entrar em contato com a gente, e isso também não acontece, né? Sim. A gente está sempre à disposição, né, tanto da população quanto da prefeitura. Infelizmente, a gente tem que registrar os pedidos de indicação aqui, justamente até para poder dar um retorno para as pessoas e mostrar que a gente está tentando fazer a nossa parte. Alguns vereadores, né, preferem só ir lá conversar, alguns têm êxito, outros não têm. Mas, mais uma vez, não é para a vereadora Ana. Eu não moro lá e dificilmente vou lá e saio de lá com o meu carro. Então é para os moradores de lá e para quem visita aquela comunidade, e a situação ali é terrível. Outra situação é essa da revisão do plano diretor. Eles mandaram agora em regime de urgência alguns itens que, desculpa, né? Amanhã eu vou analisar junto com a Angélica, mas como assim? Eles mandaram o que eles precisam e responderam basicamente dizendo que
que entendem que essa sugestão precisa, tal, e que vão avaliar, tal, mas a gente quer fazer parte. Eu estou com diversas alterações que estão sendo solicitadas dos munícipes, a Sheila, o Adriano, o Adilson, a gente já conversou sobre isso. Então, assim, no mandato passado a gente fez alteração do plano diretor, mas teve representatividade dessa casa, e vai ter que ter nesse também, né? Inclusive com audiência pública e tudo mais. Mas a gente faz questão de participar e levar as demandas. Que engraçado, né, vereadora Ana? Isso é urgente, né? Mas resolver o problema na 23 de março não é urgente, né? Tem várias coisas, tem cheio. Mas enfim, vamos fazer também aqui, né, usar a palavra não só para a gente cobrar, mas realmente, mais uma vez, fazer um pedido, né, em nome dessa casa, eu como presidente, em nome de todos os vereadores, secretários, porque às vezes não é nem o prefeito, né, não sei, ele não deve ler também todas as indicações, mas tenham um pouco mais de empatia e sejam mais profissionais na hora de responder essas indicações. E lembrem, não é para a gente, vocês são servidores e vocês estão ali para servir a nossa comunidade. Então, da minha parte, todas as respostas vão ser colocadas nas redes sociais. E eu acredito que vocês deveriam fazer o mesmo, pelo menos dá para quem solicitou. Eu acho que não é assim que a gente tem que responder, até porque a gente ganha salário, a gente está aqui, todo mundo está aqui para servir, né, para trabalhar, e não é dessa forma. Mas vamos mudar agora a pauta, né, falar de coisas boas. Quero parabenizar o Gabriel, da Rádio Xereder, referente ao Festerê, né, que foi promovido nesse sábado, em comemoração também ao Dia das Crianças. Teve diversas atividades, né, culturais, o pessoal do Xerederland, teve ali o Bob Esponja, então ele demonstrou também muita solidariedade. Passaram por ali mais de 1.500 pessoas, e achei muito legal que valorizou também os talentos locais, né, como a banda que tocou lá no final, também o Festival da Canção. Parabenizar todos que participaram e também aos que tiveram êxito, né, ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, e principalmente também destacar e agradecer, né, ao Gabriel e toda a organização, porque colocaram intérprete de Libras, né, no Festival da Canção. Achei muito, muito legal mesmo. Isso promove a inclusão. A gente vem falando sobre isso também nessa casa. É lei, a gente tem que cumprir, e o nosso município, eles têm, tem pessoas assim, surdos, então essas pessoas podem também estar sendo... aliás, podem estar assistindo, podem estar se divertindo também com os eventos que antes não poderiam se não tivesse o intérprete. Então, eu achei muito interessante e parabenizo. E também, nessa semana, a gente tem 2 datas que são muito especiais, né? Uma foi ontem, né, Dia das Crianças, e agora, no dia 15, o Dia dos Professores. O Dia das Crianças, eu costumo falar que é um convite para a gente fazer uma reflexão, né, sobre o futuro que a gente está construindo, né, e também para a gente relembrar a criança que a gente foi, né, tentar pensar se o adulto que a gente ele orgulha a criança que a gente foi, se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Eu acho que é bem interessante a gente fazer essa reflexão nesse momento. E também, enquanto legisladores, né, o que a gente está realmente fazendo para as nossas crianças do nosso município, né, enquanto vereadores, né, qual é o nosso papel, no que a gente pode ajudar, o que a gente consegue legislar em prol das crianças. E também dos professores, que agora no dia 15 é um momento para a gente reconhecer mais uma vez, né, o papel desses profissionais que dedicam a sua vida, né, a ensinar, a inspirar e transformam realidades, né. Tenho certeza que todos nós, toda a população, lembra pelo menos de 1 ou 2 professores que passaram na nossa vida e que nos deram lições que servem, né, dentro e fora da escola, né. Então, a gente tem no nosso município excelentes profissionais, excelentes professores que fazem muito além do papel ali da sala de aula, que se preocupam com a escola, que se preocupam com o aluno, né, com a família. Então, deixo aqui a minha gratidão a todos os professores, o meu reconhecimento e os meus parabéns, e afirmo mais uma vez que, enquanto eu estiver à frente dessa casa, vocês vão ter sempre seus direitos garantidos. Podem contar comigo, e parabéns a todos os professores. E também quero agradecer vocês, vereadores, pela votação, né, no projeto de lei que foi de minha autoria. É de minha autoria, mas sintam-se parte, né, o projeto de lei
é de todos nós. Agora, né, amanhã vai ser encaminhado ao prefeito e relatar que sobre, né, a conscientização sobre o autismo, Abril Azul, como eu falei antes, porque eu fiz agora? Justamente para ter tempo da Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, para ter tempo de estudar, para pensar em ações, né, que vão ser promovidas ali no mês de abril. Enfim, tem um tempo hábil, tem bastante tempo ali para pensar, para planejar, para quando chegar abril a gente possa executar, possa fazer a diferença nessa comunidade que vem crescendo, né? Das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. A gente tem que ter solidariedade, tem que ter empatia com essas famílias, com esses alunos, com essas crianças. Então, é o nosso dever, né, dever do poder público, abrir os caminhos para que todos possam participar plenamente da vida e em sociedade, com igualdade, com dignidade e, principalmente, com respeito. Então, agradeço mais uma vez e peço para o Executivo e as secretarias, tenho certeza, né, da capacidade dos secretários, secretárias, que vão desenvolver um excelente trabalho referente a esse projeto de lei e, principalmente, pensar nas famílias, né, se a gente estivesse do lado de lá, como a gente gostaria de ser acolhido, como a gente gostaria de ser tratado, principalmente, né, nas escolas, nos eventos. Então, esse projeto ele é bem abrangente, ele fala sobre tudo isso e fiquei muito feliz com a aprovação e espero que a Prefeitura executa um bom trabalho. No mais, seria isso. Boa noite e boa semana a todos. Passa a presidência a vereadora Ana para continuar os trabalhos. Então, não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira, no mesmo local e horário. Uma boa semana.